E aí, todo mundo, beleza? Eu me chamo Kevin e eu estou iniciando uma série de vídeos ensinando um pouco sobre a inteligência artificial. Uma, uma das partes, né? Que a inteligência artificial ela pode ser dividida em várias partes, em vários algoritmos. E um dos algoritmos é talvez o mais famoso, que é a rede neural. Se você não conseguiu ou ainda não ouviu falar em redes neurais, dá uma pesquisadinha aí no Google com qualquer mecanismo de busca que você vai entender um pouco que funciona a rede neural. Bom, mas basicamente uma rede neural vai receber uma série de valores, uma entrada de valores, e essa entrada pode ser basicamente qualquer coisa, números, pode ser imagem, pode ser áudio, e a rede neural vai receber essas entradas, ela vai processar essas entradas e por fim ela vai te retornar um resultado. Que resultado é esse? É o resultado da previsão da rede neural. Redes neurais, inteligência artificial, basicamente, os algoritmos de inteligência artificiais trabalham com previsões. Então você coloca uma entrada, você tem um processamento e recebe uma saída que o algoritmo vai prever. E de acordo com o resultado do algoritmo, ele obtém o resultado do algoritmo e ele compara com o resultado esperado. E ele faz um erro entre os dois e ele, através desse erro, o algoritmo vai aprendendo cada vez mais a se adequar àqueles dados. Então, basicamente é isso, só para a gente entender rápido. Então, hoje a gente vai trabalhar com a rede neural, que basicamente não é, de fato, o algoritmo mais simples de se entender. Talvez seja o algoritmo mais usado hoje em dia na parte de inteligência artificial e aprendizado de máquina. O curso de a profissão, na verdade, cientista de dados, todas as pessoas que trabalham com dados devem entender, devem correr atrás para entender como funciona uma rede neural, tanto uma rede neural do zero, que é algo muito complexo, quanto rede neural através de frameworks ou bibliotecas, que é o que a gente vai utilizar agora aqui. A biblioteca que a gente vai utilizar é o TensorFlow ou TensorFlow, que é uma biblioteca do Google, é muito fácil de utilizar. E essa biblioteca, ela basicamente vai criar uma rede neural muito rápida para a gente entender. Aqui a gente vai trabalhar com processamento de imagens e o nosso dataset que a gente vai utilizar é o MNIST, que é um dataset também que está dentro da biblioteca TensorFlow. Enfim, então vamos iniciar. Eu acredito, eu espero, na verdade, que você já tenha um breve conhecimento de Python, mas se você não tiver um pouco de conhecimento de Python, tiver um pouco de inglês, talvez você consiga entender bastante, porque Python, na verdade, é, é muito em inglês. Então vamos lá. Eu vou importar a biblioteca TensorFlow. Essa biblioteca vai ser importada, mas ela de fato não vai ser usada, não esse nome, vai ser usada TensorFlow de outras maneiras. Posto TensorFlow só para entender que a gente está buscando daqui. Caso você não tenha o TensorFlow, você pode estar utilizando esse comando pip install. Só você tirar tudo isso aqui, colocar exclamação pip install TensorFlow. E ele vai, quando você der um enter, ele vai instalar automaticamente para você, se você não tiver instalado o TensorFlow. Agora, se você tiver instalado, só dá um import. Caso você esteja igual eu aqui no, no VS Code, então você pode abrir um novo terminal. Olha aqui ele já disse que já está instalado, ó, argumento já instalado, então não precisa, no meu caso, mas se você tiver aqui no VS Code, você pode vir aqui no terminal e esperar carregar o terminal aqui e dar um pip, opa, apareceu uma tela aqui, dá um pip install TensorFlow, dá um enter que ele vai instalar para você. Basicamente o TensorFlow aqui não foi possível instalar porque o meu já está instalado, mas pode ficar tranquilo que assim funciona. Então vamos importar o TensorFlow, importa o TensorFlow. A outra biblioteca que a gente vai instalar agora são bibliotecas que estão vindo desse TensorFlow.
Vou importar antes a NumPy, a biblioteca NumPy é uma biblioteca que trabalha com números matemáticos, matrizes, essas coisas. NumPy import ASNP, se ASS significa que ele está dando um apelido. Beleza. Import matplotlib, pyplot, plt. Matplotlib trabalha com gráficos, NumPy trabalha com matemática. Vamos importar agora as bibliotecas que são derivadas do TensorFlow. Bom, a primeira é TensorFlow, desculpa, é from. Eu estou importando de que? De TensorFlow.keras, que é uma também biblioteca que está dentro do TensorFlow, que foi incluída ao TensorFlow, muito famosa. E dessa biblioteca, desse caminho, eu estou importando o quê? Eu vou importar o sequential. Isso significa, o que significa? Porque uma rede neural, aqui em cima, entrada, processar e resultado, dentro desse processar, existe o que a gente chama de neurônios. E aqui dentro de fato, é uma sequência. Então, você manda um valor, esse valor, ele manda um valor, e esse valor vai ser processado aqui dentro, vai ter multiplicações, vai ter operações matemáticas, vai ter operações probabilísticas, enfim. Dentro do processar existem uma série de sequências de matemática e eles precisam ser feitos passo a passo em forma linear. Então é por isso que a rede neural é uma sequência. Então a gente importa essa classe sequential para definir a rede neural. Rede neural. Ele vai importar do from TensorFlow.keras from TensorFlow.keras.layers import length. Isso aqui significa que uma rede neural tem várias camadas, e se você sabe um pouco de inglês, você sabe que layers em inglês é camadas. Então, a gente vai definir quantas camadas tem cada rede neural para ser treinada. E a gente tem também o from TensorFlow. Tudo isso para trabalhar com uma rede neural. Opa, errei aqui, desculpa. From keras.utils import np8. Isso aqui são umas ferramentas básicas para a gente manipular um pouco a nossa rede neural. E por fim, a gente vai importar o nosso dataset. A importação do dataset também vem do TensorFlow. É o TensorFlow.keras. Chamar a classe dataset. Agora a gente vai importar o dataset que está dentro da classe dataset, que é a chamada MNIST. Para quem não conhece, MNIST é um dataset que tem 60 mil imagens. Essas imagens são compostas de todos os números de 0 a 9. Então, são 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 60 mil imagens que a gente vai treinar nossa rede neural. E esse é o que a gente vai fazer. A nossa entrada vão ser várias imagens de números. E a rede neural vai processar essas imagens, vai entender a rede neural, o processo, ela vai ter que entender qual é o número 1, qual é o número 0, qual é o número 9, e ela vai dar um resultado para a gente. Então, o que a gente quer aqui a gente insere uma imagem que tem o número 0, a rede neural tem que acertar. O resultado da rede neural tem que ser o número 0, entendeu? E para isso, ela faz uma série de etapas, uma série de iterações, que é chamada de épocas. Então, a cada época, a rede neural ajusta o seu erro. Então, ela vai diminuindo a cada época. E para isso, ela, no fim das épocas, é para ela obter um resultado muito bom. Bom, então, já importado todos os datasets, dá um Enter. Pronto, tudo certo, nossas bibliotecas foram importadas. Bom, a gente vai agora fazer essa questão. X train, Y train, X test, Y. O que significa esses valores? X treinamento ou X treinamento, Y treinamento, X teste ou Y teste. Ele vai receber a classe MNIST, aquela classe que a gente importou, que é o nosso dataset.
imagens aqui. Mas por que eu separei as imagens em quatro variáveis, basicamente? Porque essa classe, o resultado dela é uma tupla de 4 valores, ou duas tuplas de 2 valores cada um. Então, a primeira tupla fica responsável pelas imagens de treinamento e a segunda tupla fica responsável pelas imagens de teste. Eu falei que tinha 60.000, então a gente pode dar uma conferida. xtrain.shape. Shape é para você descobrir o valor, a quantidade de elementos que tem dentro de xtrain. Então, a gente vê que tem 60.000 elementos para o treino. Essa variável vai ser treino. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar novamente. Xtrain e Ytrain são as variáveis que a gente vai treinar a rede neural. Após a rede neural estiver treinada, você vai usar o xtest e ytest, que são o conjunto de validação da rede neural. Então, xtrain shape tem 60.000. Se você também vê aqui o xtest.shape vai ter 10.000. Então, a gente treina a rede neural com 60.000 imagens e faz o teste com 10.000. Beleza? Então, após isso, a gente vai ver, será que realmente tem imagens aqui? Como é que tem imagem e a gente não está vendo? Então, vamos ver a imagem. Então, a gente pode chamar a nossa biblioteca pyplot, matplotlib, e como a gente definiu que matplotlib era chamado de PLT, então a gente chama PLT. A gente vai usar a função que chama uma imagem inShow. PLT.inShow, e aqui você vai colocar a imagem. Mas aqui você viu que o xtrain tem 60.000 imagens. Como é que eu faço para acessar uma única imagem? Para você acessar uma única imagem, você pode vir aqui no xtrain, por exemplo, pode ser no xtest também, e acessar o índice 0, ou qualquer índice que seja. Se você acessa o índice 0, você recebe um conjunto de uma matriz, um conjunto de números, que vão de 0 a 255. Isso significa que a cada número desse é um pixel de uma imagem. Então, uma imagem pode ter de 0, que é o mais escuro possível, a 255, que é o mais claro possível. Então, essa imagem xtrain 0 é a imagem de índice 1, é a primeira imagem do nosso dataset. Então, para a gente enxergar ela, a gente pega esse xtrain de índice 0 e coloca no PLT inShow, e a gente vai conseguir visualizar essa imagem. Aqui a gente vê que é um número 5, né? A gente consegue entender, mas por enquanto nossa rede neural ainda não entende. Eu vou colocar CMAP Gray, que significa que eu vou colocar a imagem cinza ou preto, né? Então, número 5. A gente conseguiu ver, e se a gente muda aqui para o índice 2, para o índice 1, a imagem é 0, e aí vai uma série de imagens. E então são essas imagens que a gente vai jogar para a rede neural agora. Bom, mas antes de a gente jogar as imagens para a rede neural, a gente precisa fazer o seguinte. Se lembra aqui em cima, quando a gente viu o tamanho da imagem, o tamanho do xtrain do nosso dataset são 60.000 e cada imagem tem 28 pixels por 28 pixels. Isso significa que ela tem 28 pixels de entrada, 28 pixels de largura e 28 pixels de comprimento. O que a gente vai fazer aqui é fazer uma transformação nessa imagem. Essa imagem, ela não, da maneira que ela está, a rede neural não vai conseguir entender. Porque a rede neural não entende imagens, a rede neural entende números. Mas como a gente sabe, imagens são basicamente números que vão de 0 a 255 na escala RGB, e a gente vai fazer essa conversão. Mas como é que a gente faz a conversão? A gente vai ter que fazer um reshape na nossa imagem. Primeiro, antes de tudo, vamos entender. 28 pixels vezes 28 pixels são 784 pixels ao todo. Então, a rede neural ela não consegue entender essas duas dimensões, nesse nosso caso. Então, a gente vai ter que transformar isso para uma dimensão só, de 784 pixels. Então, basicamente, isso daqui é que a gente vai fazer. A gente vai chamar o nosso xtrain. Ele vai receber o próprio, ele mesmo. xtrain.reshape. Reshape, a gente vai mudar, ao invés de ser 28 pixels por 28, ele vai ser 784. Esse primeiro parâmetro a gente passa a quantidade de que existem no nosso dataset, que é
60.000. E o segundo parâmetro, a gente passa a quantidade de pixels. A gente pode colocar 784 já direto, ou melhor, colocar a quantidade dele vezes a quantidade de altura e largura, e ele vai dar certo. Pronto, o nosso xstring já está convertido. Para a gente conferir que está convertido, a gente pega o xstring.shape, a gente verificar o tamanho, e a gente consegue ver que existem 60.000 imagens de 784 pixels. Agora está dessa maneira. Aí a gente vai visualizar como é que está o xstring. Xstring é uma série de conjuntos. Eu vou visualizar o primeiro índice, que é uma imagem. E aqui você consegue enxergar que é uma imagem que tem zeros, que vai de 0 até 255 no último. Bom, então aqui nessa imagem a gente vê que são pixels de 0 a 255, só que a gente precisa reduzir esses valores. Isso significa que a gente precisa normalizar. Isso significa que a gente precisa reduzir esses números. Por quê? Porque a rede neural, ela trabalha com números grandes? Sim. Mas quando a rede neural trabalha com números menores, é muito melhor. Então a gente precisa normalizar isso aqui numa escala entre 0 e 1. Então a gente vai dividir tudo isso aqui pela quantidade máxima de pixels. A quantidade máxima de pixels não, a quantidade máxima da cor mais clara possível dentro dessa imagem, que é 255. Então a gente pega esse conjunto de xstring, recebe ele mesmo, dividido por 255. Opa. E depois que a gente converte, a gente consegue ver o xtreino, ele está numa escala de zeros. Eu não estou conseguindo ver aqui, né? Mas se a gente mudar a imagem, cadê? Deixa eu ver uma outra imagem aqui, para mim exemplificar melhor para vocês. Fazer o seguinte, colocar na zero mesmo. Peraí. Deixa eu rodar de novo aqui, que eu rodei 2 vezes e acabou bugando um pouco aqui. Aqui. Aqui é o tamanho da minha imagem toda. Você viu? Você percebe que agora não existem mais 250 e poucos, 240 e poucos. Agora está tudo entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais essa imagem é clara. Mais esse pixel é claro. E quanto mais próximo de 0, mais escuro. Mais próximo do preto. Enfim, só para a gente entender um pouquinho. A gente fez isso com um conjunto de treino. Então, a gente vai precisar fazer isso com um conjunto de teste. Então, vamos fazer xtest, seb, xtest, quanto reshape. A gente vai fazer o reshape primeiro. Conjunto de teste. Tem 10.000 e 28 vezes 28. E a gente já vai também transformar ele no divisão por 255. X teste 0 também tem que dar o mesmo resultado. Vamos esperar. Calma aí. O que foi que deu aqui? Não pode repetir. 784. Ah tá, porque eu coloquei só 1.000. São 10.000. Pronto. Certinho. Fiz a conversão também. Bom, então dando continuidade, aqui a gente já fez o nosso processamento das nossas imagens. E só para vocês entenderem melhor o que está dentro de Y teste e dentro de Y train. Y train, X são as nossas variáveis de entrada e Y são nossas variáveis de saída. Então a rede neural precisa entender se ela está errando ou se ela está acertando. Se lembra da nossa primeira imagem que era o zero? Como é que a rede neural vai saber que aquilo ali é um zero? Então ela precisa do conjunto de treinamento, que é o nosso Y-train também. Se a gente pegar o Y de treinamento na posição 0, a gente vai ver que é o número 5. Se lembra aqui nessa imagem? Cadê? Aqui, coloca índice 0 aqui também. Só rodar tudo de novo. Para vocês verem, quem era o índice 0 é o número 5. Isso é o número 5 do conjunto de... Calma aí. Aqui, xtrain, índice 0, conjunto de treino 0.
era o 5. E o nosso conjunto, o nosso resultado de treino do y é o 5. Então a rede neural vai comparar com o x de entrada e com os y de saída. E aí ela vai aprender, até ela resultar. E o nosso x-train também tem um tamanho bem maior, 60 mil de tamanho. E o nosso y-train, y-teste, tem um tamanho de 10 mil também. E o nosso y-teste tem um conjunto de saídas também, para quando a gente for testar a nossa rede neural. Beleza, então dando continuidade, agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Notem que esses números estão... Deixa eu ver, esses números são float. Sim, esses números estão em float, então acredito que a gente não vai precisar. Bom, então dando continuidade, a gente vai agora dar início a uma categorização. A categorização significa o quê? A gente vai transformar o nosso y de treinamento e o y de teste, ou seja, os nossos conjuntos de saídas. Aqui vamos dizer se a rede neural vai acertar ou não. A gente vai transformar eles naqueles utilitários que a gente utilizou ali. Vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor. Y-train vai receber a variável np-útil, que é a que a gente colocou em cima, de categorical, que é um chamado, um método que ele vai transformar. Se lembra que o y-train ele é um conjunto de números que vão de 0 a 9. Só que a rede neural ela vai transformar todo esse vetor de 0 a 9 em vetor de 0 e 1. Quando a rede neural acertar o número 5, ao invés dela jogar o número 5, ela vai dizer que a quinta posição, ou seja, o índice 4 do vetor é 1. Então, dessa maneira, ao invés dela falar esse número é 9, não. Ela joga a oitava posição do vetor como 1 e 0 o resto. Então, por esse motivo, a gente vai transformar isso entre 0 e 1. Isso vocês vão entender um pouco melhor. Então, o nosso y' vai receber o nosso y'. E só para a gente ver agora como é que ficou. Então, o y' ele não é mais um vetor de 0 a 9. Ele é um vetor de zeros e 1. E cada vetor tem 10 elementos. E cada elemento dele representa um número. Então, basicamente, se a nossa entrada da rede neural for 5, a rede neural vai processar essa entrada. Ele vai processar. E no processamento, o resultado dela vai ser um vetor de vários zeros. 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tem... aqui seria o índice 0, aqui seria o índice 1, aqui seria o índice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Está faltando o 9, né? E o 9. Então, a rede neural entende, a entrada da rede neural é número 5, ela processa e ela tem que marcar o índice que representa o número 5 nesse vetor. 4, 5, se eu não me engano é esse daqui. Opa, 1. Então, o resultado vai ser assim, basicamente. Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1. Índice 0, aqui é o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Então, através daqui, a gente vai conseguir saber que essa rede neural chutou o número 5. E, bom, então dando continuidade, a gente vai fazer isso também para o y-teste. Vamos atualizar mais rápido aqui. Y-teste. O y-teste também recebe uma quantidade de valores. Só para vocês verem aqui uma coisa interessante. Y-teste. Y-teste 0. Y-train 0. Se lembra aqui que o nosso Y, o x-train,
0 era o 5. O nosso y teste 0 era o 5, né? Aqui não tá aparecendo, mas o y é porque eu fiz errado, né? E deixa eu mostrar para vocês aqui. Xstring é x, é o y-train, né? O y-train 0, ele é... Vou rodar novamente aqui para vocês verem. O y-train 0, ele é o 5, então o x5, y5. E aqui embaixo é o y-train 0, só que em formato de zeros e uns, em um vetor de 10 posições. E você pode perceber que ficou o número 1 na posição 5. Então, basicamente é isso. Bom, dando prosseguimento, agora a gente chegou na parte que a gente queria tanto, que é o início da rede neural. A gente vai colocar agora o início da rede neural. E aqui a gente vai fazer o seguinte: como a rede neural é uma sequência de camadas, uma sequência de etapas, então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe da rede neural. A gente vai chamar rede neural. Opa. Rede neural recebe sequência. Lembra aquela classe sequência que a gente criou? Então a rede neural vai receber ela. A rede neural agora é do tipo sequência, porque ela é uma sequência. Bom, então a rede neural, a gente vai ter que entender como a gente vai colocar agora os neurônios. Bom, a rede neural, ponto, add, que significa que eu vou adicionar agora uma camada, e essa adicionar, e quando eu for adicionar, eu vou adicionar uma camada densa. Então, vou usar aquela classe que eu importei, dense, e abre os parênteses aqui. E o primeiro peraí, shape. Então, o primeiro elemento que a gente tem que colocar é o input shape. O que é o input shape? A entrada da rede neural. Quantas entradas vão ter essa rede neural? Essa rede neural vai ter entradas da quantidade de pixels totais que cada imagem tem. Cada imagem tem 784 pixels. Então, cada pixel vai ser enviado para a rede neural processar. Então, a entrada da rede neural é 784. A gente põe esse vírgula aqui naturalmente por convenção. O segundo parâmetro que a gente vai pôr é o units. Units significa, basicamente, é neurônios. Quantos neurônios essa minha rede neural vai ter? Então, ela vai ter 784 entradas e elas vão estar ligadas a quantos neurônios? Eu vou colocar 397. Tá, mas aí, como é que eu consegui, como é que eu utilizei esse número de neurônios para mim saber quantos... Esse número veio aleatoriamente? Como foi que eu escolhi? Tem uma fórmula que a gente faz na rede neural para saber quantos neurônios a gente vai colocar na camada densa. A rede neural não tem uma camada, não é só a entrada, o processamento e a saída. Dentro do processamento existem milhares, não, calma, eu exagerei, milhares não, existem centenas de camadas em alguns casos ou dezenas de camadas em alguns casos. No nosso caso, a nossa rede neural vai ter apenas quatro camadas, duas camadas internas, uma de início, a camada de início e a camada de entrada. As camadas internas que estão dentro do processamento vão ter duas apenas. Então, como é que eu escolho a quantidade de neurônios dentro dessas duas camadas? Tem uma formulazinha que é simples. Tu vai colocar a quantidade de entradas mais a quantidade de saídas, tudo isso dividido para 2. Então, você vai saber quantidade de entradas mais quantidade de saída dividido para 2. Isso ela te dá uma base de quantos neurônios tem que ter nas suas camadas densas. Então, quantidade de entradas que eu tenho é 784 mais quantidade de saídas. Eu não tinha dito nada, a quantidade de saídas de rede neural aqui. Tem que ser 10. Por que 10? Porque a rede neural vai prever que pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, até 9. E de 0 até 9 são 10 números.
Então, ela vai prever um desses números. Então, são 10 saídas. A rede neural vai ter 10 saídas, com mais 784 de entrada. E eu divido isso para 2 se for fazer esse cálculo. Agora, você vai ver que dá 397. Então, esse valor que eu coloquei nos neurônios por causa disso. Beleza? Então, o terceiro parâmetro é a função de ativação. Por convenção, quase, né, a função de ativação, chamada de activation, pode ser usada a função ReLU. A função ReLU é uma das mais utilizadas. Para quem não sabe, a função ReLU retorna o valor máximo se ele for maior do que zero. Se ele for menor do que zero, ele retorna zero. Beleza, então eu adicionei. Essa é a primeira camada de rede neural. Então eu vou adicionar mais uma rede neural, mais uma chamada dense. E agora aqui eu só coloco o número de units, que vai ser também 397. E a função de ativação também vai ser a ReLU. Então eu já tenho duas camadas, que é muito simples de adicionar. E por último eu vou adicionar a minha rede neural. A última camada, que também é uma camada densa. Uma camada densa, só que agora eu vou informar para ela a quantidade de saídas. E eu igual a 10. E aqui no final eu vou informar que a minha função de ativação vai ser diferente. Vai ser a softmax. Função softmax, por que eu estou utilizando a função softmax? Porque a função softmax ela retorna uma probabilidade. Uma probabilidade significa que a rede neural vai retornar números de 0 a 9 e ela vai dizer qual é a probabilidade desses. Bom, dando continuidade, então a função softmax vai retornar uma probabilidade de ser 9, ou uma probabilidade de ser 1, ou uma probabilidade de ser 5. Então ela vai retornar números de 0 a 1, e o número que a rede neural achar que ela vai retornar a maior probabilidade. Vocês vão entender melhor um pouco. Bom, então, dando prosseguimento, a gente pode finalizar essa parte e agora a gente vai usar uma outra função da rede neural, daqui do TensorFlow, que é o compile. Rede neural compile significa basicamente que eu vou fazer as minhas linhas de compilação, meus ajustes finais. Então, o primeiro parâmetro aqui do compile, só para vocês verem, vai ser o loss. O que é o loss? Loss basicamente é a função de perda. Quando você está estudando melhor redes neurais, você entende que as redes neurais elas jogam os valores e elas comparam que elas estão, mas se essa comparação ocorre com cálculo de erro, simplesmente ela pega o valor real e o valor predito e faz um cálculo de erro. Existem vários cálculos para o erro, como o MSE, que é o Mean Squared Error, ou Mean Squared Error Root, ou Root Mean Squared, que é a raiz quadrada do erro, o médio, basicamente em português seria erro médio absoluto, raiz quadrada do erro médio absoluto. Só que em questões mais complexas, como redes neurais, a gente usa uma função chamada cross entropy. Essa cross entropy, na verdade, é basicamente a entropia. É um cálculo matemático, uma matemática muito complexa, a entropia, e ela também funciona como erro. Eu acabei digitando errado, não é? É categorical cross entropy. É assim. Beleza. E agora aqui a gente vai usar o optimizer, que é basicamente o otimizador. Quando a gente está estudando redes neurais, a gente entende que as redes neurais usam otimizadores para elas acharem o mínimo global. O otimizador que a gente vai usar aqui é o Adam, o otimizador Adam. Mas esse otimizador basicamente é o descendente gradiente melhorado, beleza? E a métrica que a gente vai usar, metrics, que é a função acurácia, accuracy, que retorna basicamente a porcentagem de chance de acerto da rede neural. A gente pode rodar isso daqui e já está certo, pronto agora para iniciar o treinamento da nossa rede neural. Então a gente vai atribuir
atribuir uma variável chamada score. Score basicamente são pontos. Os pontos da rede neural, a gente vai chamar rede neural ponto fit. Fit é, para quem já está um pouco familiarizado, as funções fit servem para treinar. Então agora aqui vai ser o treinamento. Vou colocar aqui treinamento da nossa rede neural, ou rede neurais artificial. Então o parâmetro fit vai receber basicamente quatro importantes parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o x de treinamento, o segundo parâmetro é o y de treinamento. O x train e o y train. O segundo parâmetro é o batch size. O batch size, o que significa isso? Lembra que a gente tem 60 mil imagens e cada imagem tem 784 pixels? Imagina que cada imagem, a gente for fazer um cálculo aqui, deixa eu abrir a calculadora. Não vou nem abrir a calculadora, eu vou abrir aqui. 784 entradas vezes 60 mil. Então a rede neural vai ter o quê? 4.704.000. Acho que é basicamente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, é 47 mil. Então, 47 milhões. Então a rede neural vai ter 47 milhões de entradas. Então pensa que 47 milhões de entradas é muita coisa para a rede neural entender. Então esse batch size ele define o tamanho de elementos que vão ser enviados a cada época. Não é basicamente a cada época, mas é a cada época, a cada iteração da rede neural, ela precisa enviar uma quantidade X de elementos. E essa quantidade de X a gente define, por exemplo, 128. Então quer dizer que a cada época, dentro de uma época, ela vai enviar 28 elementos de imagens, depois mais 28 elementos, depois mais 28 elementos, depois mais 28 elementos, até terminar a primeira época. E na segunda época ela vai fazer isso novamente. Isso a gente faz pelo fato de não sobrecarregar muito e o batch size, quanto maior o batch size, mais demorado vai ser a sua treinamento, né, da rede neural e assim, em termos mais técnicos, melhor vai ser a sua rede neural. E o último é o epoch. Epoch, que você pesquisar no inglês, significa épocas, é basicamente o número de iterações que a rede neural vai ter para ajustar os seus pesos. Então eu vou colocar apenas 20 épocas de início só para você ver. E pronto, depois disso a gente consegue fazer o treinamento da rede neural. Vou dar um OK aqui. E agora a gente consegue ver que a rede neural está treinando. Perceba que epoch está em 1 de 20, então vão ser 20 dessas iterações. A primeira, a gente consegue ver aqui que existe uma função de perda e uma função de acurácia. A acurácia é quanto a rede neural está acertando, a perda é quanto a rede neural perdeu aqui, ou seja, percebe-se que na primeira iteração ela teve 23% de perda, já na segunda iteração ela já teve 8% de perda. Então, a cada iteração, a rede neural vai perdendo a sua perda, ou seja, ela vai melhorando e a acurácia vai melhorando. Começou em 93% de acerto, atualmente já está em 99% de acerto. Isso é apenas no conjunto de treinamento, ok? Depois que a nossa rede neural estiver treinada, a gente vai usar o conjunto, o dataset de teste para essa rede neural treinada, beleza? Então, quando terminar as épocas aqui, eu volto. Bom, galera, a rede neural acabou de ser treinada aqui. Como vocês podem ver, cadê? Beleza, a rede neural acabou de ser treinada. E lembra que eu atribuí uma variável chamada score? Então a gente vai olhar aqui, tem um parâmetro importante, score, quanto history, quanto keys. Eu consigo ver quais são as métricas que foram coletadas desse conjunto de treinamento. Por a métrica loss e a métrica acurácia. Então a gente já consegue ver
a acurácia e a métrica em forma de gráfico. Isso que é o melhor, o mais bacana. Então eu vou usar plt.plot e vou passar para ele o score.history.loss. Loss. Se eu passo isso, eu já consigo ver em todas as minhas iterações, que foram 20, né? Foram 20 épocas. Das 20 épocas, como a função de perda se comportou. Percebe-se que a perda estava lá em cima e a cada iteração e a cada época a rede neural foi perdendo, ou seja, foi perdendo a função de perda, ou seja, ela foi melhorando. O erro, aqui é o erro basicamente, o erro começa lá em cima e o erro termina lá embaixo. E a gente consegue ver a mesma coisa para a acurácia, que ela tem o mesmo comportamento. Acurácia. A acurácia começou lá embaixo, significa que a rede neural estava acertando pouco nas primeiras iterações, e ela foi subindo, e até no fim ela consegue acertar mais, ou seja, próximo aos 5%. Como vocês podem ver, a acurácia final da rede neural foi de 99,24%. Só que a rede neural consegue acertar isso nesse conjunto de testes de treinamento. Agora a gente vai usar o conjunto utilizando o conjunto teste. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o conjunto de testes para prever a rede neural. A gente pode usar um método chamado evaluate, que ele vai pegar o conjunto de testes, que é o x-test e o y-test. Lembrando que essa nossa rede neural ela já está treinada. Então, quando eu pego o x-test, ela foi treinada no x-train e no y-train, certo? Agora eu estou usando um conjunto diferente, um conjunto que a rede neural não conhece. Só que como ela já está treinada, a tendência é que a rede neural acerte muito. Agora, quando a gente joga um evaluate, a gente observa que a rede neural teve uma função perda de 0,10 ou 10% e uma acurácia de 98%. Isso aqui é um ótimo resultado. Significa que pode vir qualquer número aí que a rede neural possivelmente vai acertar. E aqui, basicamente, a métrica significa o seguinte: se lembra que o nosso x-test tinha 10.000, então 98% dos 10.000 foram acertados e 10% dos 10.000 foram errados. Então, basicamente, a rede neural acertou 9.800 registros e os outros 200 ela errou. Isso é uma métrica muito boa, porque 98% é muito importante, é muito alto, né? Uma métrica muito alta, uma acurácia muito boa. Bom, então a gente pode fazer a previsão, né? Uma outra maneira de fazer a previsão é usar o método predict, que é a rede neural.predict, a gente passa o x-test e a gente atribui isso a uma variável. Previsões, por exemplo. Previsões recebe rede neural. E aqui dentro de previsões, você consegue ver quais foram as previsões. Essas aqui são todas as previsões dos 10.000 imagens. E para você ver, aqui, previsões tem 10.000 de tamanho. A gente pega aqui, tem 10.000 de tamanho, certo? Se eu pegar, então, a primeira previsão, ou seja, posição 0, a rede neural retorna esse array com vários números. Note que esses números são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, são 10 posições. E a primeira posição significa que é o índice 0. A segunda posição é o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a rede neural, onde ela vai ter o maior valor, onde foi a previsão dela. Note que esse número 6,5 é elevado a menos 15, ou seja, é um número muito pequeno. Lembra que a função softmax ela retorna probabilidades? Então, a primeira probabilidade de ser o número 0 foi de 6,5 elevado a menos 15, ou seja, muito baixo. E se for olhando, a maior probabilidade que tem é essa aqui, ó, 1 elevado a 0,
100% de acerto. Ou seja, ela disse que a primeira imagem é o número 7. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver se realmente é o número 7. Vamos ver se é o número 7. Vamos aqui rodar novamente. A gente pega o Y teste, posição 0, 7. Então, Y teste, posição 0 é o número 7. Então, a rede neural acertou. Então, parabéns à rede neural, né? Caso você queira saber também qual é o número, só colocar um np.argmax, que ele vai retornar qual é o número. Ou seja, a rede neural chutou que é o número 7. Chutou não, né? Ela aprendeu que é o número 7. Então, é isso. Tem um códigozinho BINC que você pode fazer, que é para ele preencher o x-teste 0 shape y-teste. E você vai ver basicamente qual era o número da previsão. Classe 7. Perfeito. E, bom, e você pode também fazer isso, criar imagens a dedo, ou pegar imagens aí do Google, tentar colocar para essa rede neural prever, ela vai prever. Só que talvez eu